A gente já tem falado há algum tempo com vocês, tem repetido isso com uma certa frequência, de que a derrota, por mais doída que ela possa ser, ela de alguma forma tem que trazer uma lição. De alguma forma ela tem que trazer um aprendizado. E a grande questão está, penso eu, é claro, na maneira como você é derrotado. Na maneira como você se comporta durante e após a derrota, né? Por que eu estou falando isso? Porque a derrota, ela tem essa possibilidade do ensinamento. A vida é assim, e o futebol deveria ser assim. Menos no São Paulo. Menos no São Paulo, né? Porque as derrotas em momentos decisivos na vida do São Paulo têm sido em quantidade absurda nesses últimos tempos. E isso está intimamente ligado a comportamento. Comportamento do jogador, comportamento da comissão técnica e comportamento da diretoria. Por que eu estou falando isso para vocês? Independente da brincadeira, do sarro, da gozação que todos nós vamos fazer aí, né, com os amigos corintianos, ficou uma lição ontem à noite no Maracanã. Com toda a diversidade que eles tinham, o comportamento deles no segundo tempo, com menos time, com menos técnica, foi exemplar. Exemplar que eu estou dizendo no seguinte sentido. Esse é o comportamento que a gente quer ver no time da gente numa final de campeonato. Que quando você perde, apesar da dor que os caras logicamente vão sentir, como nós sentimos, como eu sinto até hoje com relação àquele jogo de Córdoba, aquela covardia em Córdoba, os caras se comportaram de maneira digna. O treinador português deles arrumou o time no segundo tempo e deu um nó em Dorival Júnior, até porque não é difícil dar nó no Dorival, a gente já conhece muito bem o Dorival, né? E depois os treinadores brasileiros aí ficam com um biquinho com o treinador estrangeiro. O cara com menos time, o cara com menos capacidade, conseguiu taticamente abafar os homens. E se não fosse a burrice da torcida do Corinthians, que acendeu os negócios lá na arquibancada e o jogo teve que parar, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Era bem possível eles virarem esse jogo dentro do Maracanã, né? Mas enfim, como eu falei, independente das brincadeiras que nós vamos fazer, tô chegando no trabalho agora e os corintianos que me segura, né? Independente de tudo aquilo que a gente vê e assiste, ficou o exemplo da maneira como deve ser o comportamento numa derrota dos jogadores. Esse tipo de comportamento, se tivesse acontecido lá em Córdoba, me deixaria orgulhoso dos caras que vestem a minha camisa, né? Mas a gente vê coisas completamente diferentes na postura, na entrega e no respeito à instituição. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, feliz que o Curica apanhou, lógico, né, meu? Lógico que eu tô feliz, porque faz parte do universo do futebol. A gente brinca, a gente se diverte, né? Ontem teve rojãozada na hora do gol do Flamengo, teve rojãozada na hora do gol do Corinthians, teve rojãozada na hora que o Corinthians perdeu os pênaltis. E assim é o futebol. Que gostoso que ele é assim, que legal que ele é assim. Pois bem, mas eu não tô aqui para falar de Corinthians e para falar de Flamengo. O São Paulo que tem hoje um desafio gigante, gigante, contra o Coritiba, uma chance legal de fazer 3 pontos e subir na tabela, encostar lá em cima, né? Num lugar em que possivelmente possa nos permitir a chegada ao G8, pelo menos, né? Chegar uma pré-Libertadores. Muita gente fala para mim, Rony, mas você quer que chegue na Libertadores para dar vexame? Não, não é isso não. Eu não posso deixar de almejar alguma coisa melhor para minha instituição, porque eu tenho um monte de pereba administrando ela, um monte de pereba na comissão técnica e um monte de fralda cheia no elenco. Não é isso. Eu quero sempre trabalhar no melhor possível, claro, dentro dos meus limites, pro São Paulo Futebol Clube, e quero exigir cobrar dessa perebada que devolva para a instituição tudo aquilo que ela dá, né? Então assim, eu não posso deixar de ter os meus objetivos, porque quem está lá dentro não está funcionando, não está trabalhando, não está trazendo resultado. A obrigação deles é trazer. Então assim, eu quero sim o São Paulo na Libertadores, porque o São Paulo na Libertadores significa receita, porque o São Paulo na Libertadores significa patrocínio, significa alegria da torcida, significa uma série de coisas que nós temos que ter.
Ou a gente não queria ter o São Paulo ontem naquela final? Lógico que a gente queria, porque nós somos acostumados a isso. Então o comportamento que a gente quer hoje é do jogador que tenha atitude, né? E que o seu Rogério Ceni possa convencer e se convencer também. Conversava com meu amigo Miguel Cecerelli ontem sobre isso, né? O Miguel falou da postura quase depressiva do Rogério Ceni, né? E é verdade mesmo. Ô, Rogério, você é um cara de personalidade, você é um cara inteligente, você pode ser burro para algumas coisas, teimoso para algumas coisas, e quem sou eu na fila do pão para te falar isso, mas é o meu sentimento, né? Mas você tem que fazer esses caras funcionar, velho. Né? O treinador português ontem, eles jogam com o Gil, que tem 150 anos, e o Miranda não pode jogar no São Paulo, né? Pros bonitinhos e pro Rogério Ceni, ele não pode jogar, porque tem que jogar, porque tem que correr atrás, ele não aguenta correr. Arruma o time, porra, pra não precisar correr. 3 zagueiros, só o São Paulo joga na vida. Até o Flamengo, que tem um puta de um elenco, joga com 4 no meio de campo. Tudo bem que são 4 gigantes, mas joga com 4 no meio de campo. E aí o treinador do Curica anulou os 4 no meio de campo no segundo tempo. Isso é o papel do treinador. Ou vocês acham que o Corinthians tem um elenco muito melhor do que o São Paulo? Pode ter um elenco um pouco melhor, mas não tem muito melhor do que o São Paulo. Aí entra a mão do treinador. E é hoje que eu quero ver a mão do seu Rogério Ceni. Como é que vai funcionar, como é que vai andar, como é que o São Paulo vai se comportar. Daqui pra frente é 3 pontos em cada jogo, tem que ser assim, essa é a mentalidade. É a mentalidade de campeão que o São Paulo sempre teve, não é? Vamos ver a atitude, vamos ver como vem. Hoje deve voltar Diego, Beckenbauer, Costa pra zaga, meu Deus, hein? Agora vai. E vão ver as outras posições aí, como é que o Rogério vai montar o time para enfrentar, coitado do Curitiba, né? A situação do Curitiba apanhando todo mundo. Vamos ver hoje no Morumbi o que acontece. Legal, gente? É isso daí. Vamos em frente, sempre apoiando, mas cobrando, exigindo e pressionando esses caras aí para que entreguem para o São Paulo tudo aquilo que o São Paulo merece ter. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto e grande abraço.